Dev Mode só é coisa de programador, eu sou designer, não tenho nada a ver com isso. Resposta errada. O Dev Mode tem muito mais a ver com você, designer, do que com o programador, porque ele ajuda muito na hora que você estiver fazendo o seu processo de handoff, que é aquela parte com que você prepara todo o seu arquivo para entregar para o desenvolvedor. Se você quiser aprender, fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar como é que ele funciona. Bora lá! Fala galera, meu nome é André Sade e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Antes de eu falar sobre o Dev Mode, mostrar como ele funciona, eu tenho que falar quem é que tem acesso ao Dev Mode. Se você tem uma conta paga no Figma, você tem acesso ao Dev Mode. E agora o Figma criou planos exclusivamente para quem só tem acesso ao Dev Mode. Se você é um programador, por exemplo, você pode ter esse plano. É um plano separado. E ele cobra por assentos. Por exemplo, se você tem 2 desenvolvedores no time, você vai pagar 2 contas separadas. Mas fica tranquilo, você não precisa se descabelar inteiro. No final do vídeo, eu vou te mostrar como que você consegue ali ajudar o seu desenvolvedor a extrair algumas coisas que o Figma Dev Mode tem, só que de graça. Então vamos direto aqui para a tela que eu vou mostrar para vocês como o Dev Mode funciona. Vamos lá, eu tenho esse projeto aqui que eu terminei aqui as 2 páginas, eu quero mandar essas páginas para o desenvolvimento. Mas eu estou trabalhando ainda aqui na minha página de About, que é essa página aqui da direita, e eu já terminei a minha homepage, então eu já poderia mandar isso para o desenvolvimento, para o desenvolvedor já começar ali a pensar como é que ele pode fazer e tudo mais. E aí o que eu tenho que fazer? Para eu acessar o Dev Mode, eu tenho que vir aqui, ó, nesse togglezinho aqui, como se fosse você ligar ali o Dev Mode, E aí você pode apertar aqui, ou também eu posso apertar Shift D. E aí eu já entro no modo aqui Dev Mode. Como a gente consegue ver, eu já tenho aqui uma mudança de interface, certo? Eu não consigo mais fazer algumas edições do meu arquivo. Ele já entra no modo mais de inspeção de todo o layout. Eu vou conseguir ver as distâncias, o nome das seções, algumas características da tipografia, vou ver coisas bem mais detalhadas relacionadas ao código. Vamos lá, a primeira coisa que você tem que fazer quando você termina um design é marcar o seu design como Ready for Dev, que ele está pronto para o desenvolvimento. E como é que você vai fazer isso? Eu vou clicar aqui na minha seção e aí eu tenho esse símbolozinho de code aqui do lado, ó, Mark as Ready for Dev. Você automaticamente já viu que aqui em cima de mim apareceu essa parte aqui, que é essa telinha. O que acontece? Ela cria uma seção ali aqui na esquerda, marcando todas as coisas que estão Ready for Dev, que estão pronto para o desenvolvimento. Então o desenvolvedor, assim que entrar aqui, ele vai olhar dessa forma e aí ele já sabe que aquilo ali ele já pode desenvolver. Por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente tem várias telas ali no nosso design e tem que explicar para o desenvolvedor o que você tem que desenvolver, o que você não tem que desenvolver e acaba ficando uma certa bagunça. E com essa opção do Ready for Dev, você acaba isolando algumas coisas e você não precisa sempre ficar falando para o seu desenvolvedor o que ele tem que fazer e o que ele não tem que fazer. Então assim fica muito mais fácil. Agora vamos para a parte legal e importante para o desenvolvedor. A gente vai começar a inspecionar aqui o design. Eu vou dar um zoom mais aqui para a gente começar a ver mais o arquivo. Ó, quando eu começo a clicar em algumas coisas, ele já destaca o layer que está aqui atrás de mim, que eu vou pegar aqui rapidinho para vocês conseguirem ver. Vou me jogar aqui um pouquinho para o lado. Assim que eu cliquei no layer, ele já seleciona ali o layer certinho, destacando. Também já seleciona aqui a página que eu estou selecionado. E aqui no lado direito, que é a parte mais importante, carregando toda a informação de código. No caso, você tem aqui, ó, o tamanho da fonte, o line height dela, que é a altura entre linha. Então isso é muito importante para o desenvolvedor saber. Fora que você tem toda a parte do CSS, que o desenvolvedor pode simplesmente pegar isso aqui e usar dentro do código dele. Então, e voltando para nossa parte de inspecionamento, se eu clicar no botão aqui, ó, se eu passar o mouse em cima, vou dar até um zoom mais para a gente conseguir ver melhor. Eu já consigo ver as distâncias, tanto verticais quanto horizontais. Eu consigo ver distância também entre os elementos, tá vendo? Se eu clicar em um e só passar o mouse no outro, eu já consigo ver a distância de um para outro. Então isso é muito importante e ajuda bastante. E se você tiver variáveis do Figma configurada, vão ter os nomes certinho aqui, ó. Ao invés de estar aqui 16, se você configurou o nome de espaçamento pequeno, ele vai estar escrito aqui espaçamento pequeno. E aqui no lado direito vai aparecer todas as especificações. E o desenvolvedor vai pegar esse nome que você atribuiu e também botar no código dele. E qual é a vantagem disso? Que você tem um código mais alinhado com o seu design. Então isso é uma premissa muito boa para que você tenha um produto mais consistente. E além dessa visualização aqui no layout, você tem também aqui esse box model que a gente fala, que é como se fosse um modelo onde você consegue ver todas as distâncias, seja de border, de padding, que são as distâncias internas, como eu falei, a vertical e a horizontal, e também o espaço que o texto está tomando. Ele vai ter
um espaço fixo ali dentro, ou pode ser abraçando conteúdo, de acordo com a configuração que você botar, ele vai dizer aqui para você. Se você tiver algumas variantes do seu próprio botão, é importante que você consiga ver aqui. Então você tem o Open in Playground, que você consegue isolar esse componente e começar a entender como funcionam as variantes dele. Aí o desenvolvedor vai poder vir aqui, ó, como é que tá o hover dele? Ele vai voltar para o default. Ah, tá, icon leads. Então tem uma versão com ícone. Então se eu clicar nesse icon leads, ele já aparece um ícone ali. Então eu já consigo estudar todas as versões, as variantes que esse botão tem. Então fica muito mais fácil para o desenvolvedor digerir ali e entender. Agora vamos falar um pouco mais sobre a parte de copiar os códigos. Na parte da direita a gente já viu onde copia, né? Que a gente tem essa parte do layout, que você pode simplesmente aqui, ó, press Shift to copy all. Então, se você apertar o Shift aqui no seu teclado, você copia todo o código. Aqui eu estou fazendo um website, que pode estar usando HTML, CSS, uma linguagem mais básica. Mas se você estiver fazendo um aplicativo, talvez para iOS, que pode estar usando um Swift, ou algum para Android também, você pode vir aqui, ó, no CSS, você pode trocar para Android. Se eu quiser trocar para Swift, ele já troca aqui todos os parâmetros para Swift. E outra parada interessante também, além de copiar o código, que você consegue ver todas as cores aqui no formato HSL, RGB, hexadecimal. A forma com que você estiver usando dentro do seu design, o desenvolvedor pode simplesmente pegar aqui e usar também. Fora que, pô, antigamente pegar os assets era muito complicado, porque a gente às vezes tinha que mandar para o desenvolvedor, dependendo de como tivesse configurado ali. Eu já fiz vários handoffs, já tive várias vezes de dificuldade com o desenvolvedor, mesmo ele acessando o Figma ali, eu criava algum elemento um pouco mais complexo, então ficava muito difícil dele conseguir ali pegar o layer por layer para conseguir entender ali como estava estruturado esse objeto, para conseguir exportar ele de uma forma mais fácil na hora dele implementar no código. Então agora a gente tem a parte de assets já toda bem estruturada aqui, que só basta o desenvolvedor seleciona o formato que ele quer e depois vem e faz o download. Super simples e super fácil. E além do mais, você tem uma parada chamada Dev Resources, que você pode adicionar links de documentações do desenvolvedor. Você, o designer, você já tem sua documentação em relação ao botão, como é que ele funciona, o que pode fazer, o que não pode fazer, e o desenvolvedor muitas vezes tem lá do lado dele. Então é importante que ele pegue esse link, ou você tenha acesso a esse link, para ver se também está tudo certinho, seguindo todos os parâmetros que você quer de design, e também bote aqui. Por que que isso é importante? Que você mantenha a consistência entre o código e o seu design também. Isso ajuda a manter esse padrão dentro do produto. E agora uma parada que tem muito interessante no Dev Mode é a parte de comparação de versões. Imagina que você criou uma nova versão do seu design, mudou algumas cores, alguma estrutura, e aí foi aprovar com o seu cliente ou com o seu gerente de projeto, com o pessoal que tem que aprovar. E aí eles olharam assim, pô, isso tá legal, mas eu acho que a versão que você fez anterior estava mais interessante por conta disso, tinha mais contraste, a gente conseguia ter acesso às coisas mais rápido. E aí você chegou à conclusão que você tem que mudar para a versão anterior. E aí você não se lembra muito bem da versão anterior. E aí, o que você tem que fazer? Se eu clicar aqui, eu tenho a opção de Compare Changes. E aí, ó, Compare with Previous Version, que é a versão anterior. E aí eu consigo ter todas as opções aqui, ó. Tem a opção que eu fiz agora, né, que é a Current Version, que é a versão atual, e a versão que tá antiga aqui, tá Ready for Dev, no horário que eu fiz aqui. Eu tenho todo o histórico aqui do lado. E aí isso é bom para você ver o que você fez antes, né, como designer, né, você não se perder muito nas suas versões, e para o desenvolvedor também ver o que foi mudado, porque muitas vezes você, como designer, manda a parada lá para o handoff, manda para o desenvolvedor para ele poder desenvolver, e aquele produto passa por mudanças, aquele fluxo passa por mudanças, né? O design em si passa por mudanças. Então essa funcionalidade do Dev Mode ajuda até o desenvolvedor ali não ficar perdido para entender como é que era a versão anterior e como é que é a versão nova que ele tem que implementar. E aí uma das paradas que eu gostei bastante aqui do Dev Mode foram duas coisas. Eu vou mostrar aqui a primeira para vocês. Uma é a régua. A gente tem a opção aqui de fazer essa reguinha, que é o Measure, que você pode simplesmente criar réguas para medir a distância entre os elementos. Então isso é muito legal, cara. Antigamente eu fazia isso com um plugin, que era interessante, mas agora eu consigo fazer isso da forma com que eu quiser, entendeu?
utilizando essas reguinhas, porque fica muito mais fácil e eu consigo setar as distâncias todas que eu quero, a posição delas, então é muito legal. E para o desenvolvedor não ter que toda hora ali ficar ali passando o mouse, ver qual é o nome de variável, ver qual é a distância, etc. Se você construir isso aqui para ele, pô, isso aqui é praticamente aqui o design mastigado ali para ele, não precisa ficar investigando as coisas. E além disso, você evita uma baita bagunça no seu design principal. Porque se você tirar aqui ó, do Dev Mode, ela simplesmente some. Se você ligar, ela aparece. E a outra parada agora que eu achei muito interessante também do Dev Mode são as anotações. Eu costumava fazer muitas anotações manualmente ou usando alguns plugins. Agora você consegue fazer isso dentro do Figma. Como é que a gente faz isso? Eu vou clicar aqui nesse Annotate, né, que é a parte de anotações, e vou, ó, clicar em um. Eu posso adicionar a propriedade que eu quiser. Height, que é a altura, minimum height, width. Eu posso botar algum gap se eu quiser. Eu posso botar tipo tudo que eu quiser. Então essas anotações eu vou criando da forma com que for mais interessante para mim ou que eu quiser destacar para o desenvolvedor. Eu terminei aqui minha anotação, ó, ela já fica aqui do ladinho, organizada, sem me dar nenhum tipo de dor de cabeça e sem prejudicar ali o meu design principal. Quer ver? Eu vou fazer com mais um componente aqui para vocês conseguirem ver. Gostei desse daqui, eu quero adicionar aqui o height, o width, o gap, padding, que é bastante importante, o componente que vai ajudar ele a ir diretamente para o componente principal, caso ele tenha algum tipo de dúvida ou quer ver como é que as variantes estão configuradas, etc. E aí, beleza, deixei aqui, ele já ficou marcadinho para mim, sem atrapalhar o meu layout. Uma parada legal, conforme a gente vai dando zoom, ele vai diminuindo, ele não fica aquela parada gigantesca. Fica como se fosse acompanhando o tamanho do seu zoom. E agora, digamos que você não tenha o Dev Mode, não tenha acesso ao Dev Mode, como é que você consegue se virar de graça? Calma que eu vou mostrar umas paradas básicas para você. Primeiro eu vou falar como que você consegue ver as distâncias. Eu sei que no Dev Mode você tem ali a opção de conseguir marcar as distâncias, mas aqui no Figma mesmo você consegue fazer de uma forma super fácil. Basicamente você tem que clicar algum componente, né, algum objeto dentro do seu frame e você passa o mouse em cima do outro componente que você quer ver a distância entre eles e aperta o Alt. Quando você aperta o Alt, você consegue ver toda a distância certinho. E se eu quiser mudar para ver a distância em relação a outro componente, é só manter o Alt apertado e continuar ali navegando. Quero ver aqui em cima, quero ver a distância lateral. Então fica bem simples de você conseguir ver a distância e conversar com o seu desenvolvedor. E a outra coisa é como você copiar o código. Aí eu posso aqui, ó, só selecionar meu componente, copy/paste as. Eu vou aqui na parte de código e aí eu tenho aqui, ó, CSS, CSS All Layers, iOS ou Android. Eu vou copiar aqui CSS, vou criar uma caixa de texto aqui só para vocês verem. Vou dar um Ctrl V e aí eu já consigo ver todo o código aqui. Não é uma Brastemp aí como o Dev Mode, mas quebra um galinho. E aí, vocês curtiram o Dev Mode? Bem maneiro, né? Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que vale o investimento aí para o programador ter acesso a essas funcionalidades? Deixa nos comentários que eu vou ficar amarradão de trocar essa ideia contigo, hein? E não se esquece também de se inscrever no canal e dar o like no vídeo. Beleza? Eu vou ficando por aqui.